Muito bom dia, ouvintes da Mundial FM. Aqui é o Dr. Aníbal Nogueira. Estamos iniciando mais um Simple Talk, uma conversa simples sobre saúde na sua manhã de sábado. Este é um programa da Oncoclínicas, Instituto de Oncologia de Juí, Oncosite Pesquisas Clínicas e Oncocell Genômica. Trazemos todas as manhãs de sábado assuntos relevantes em saúde e como nada faz tão bem à saúde quanto a autoestima, hoje nós estamos recebendo a doutora Joyce Votrich, que é médica nutróloga, minha esposa e nossa nutróloga lá do Instituto de Oncologia de Juí. Ela é proprietária da clínica Joyce Votrich Saúde, Beleza e Bem-Estar, que funciona nas instalações lá da Oncoclínicas Instituto de Oncologia de Juí. A doutora Joyce sempre trazendo inovações em saúde, em estética, em beleza, em bem-estar, claro. Acaba de retornar e ela viaja bastante, está sempre em grandes congressos, mas dessa vez ela voltou de um dos maiores congressos da Europa, que aconteceu no leste europeu, na República da Geórgia. A República da Geórgia é um país bem ao leste da Europa, que faz fronteira com a Rússia, fronteira com a Ucrânia pelo Mar Negro, né? Naquela região do Uzbequistão, Cazaquistão, Azerbaijão, fronteira com a Turquia, né? Bem ao oriente do mundo, um lugar de uma cultura própria. Mas nesse lugar nasceram as tecnologias de sustentação da face através dos fios. Várias pessoas já ouviram falar nos fios russos, né? São aqueles fios que fazem um lifting facial, uma sustentação da face, que melhoram o colágeno. Foi o país que desenvolveu isso, que tem a maior tecnologia. Então, ela, além dela ter passado por esse congresso e ter trazido muitas novidades, ela foi uma das 35 convidadas em todo o Brasil de médicos que foram até a fábrica da Aptus, que produz os fios de maior tecnologia no mundo, né, para esse tipo de procedimento. E lá ela fez uma imersão, trazendo muito conhecimento, e se capacitando cada vez mais, se tornando uma das professoras, né, das speakers que nós falamos, para treinar os outros médicos no Brasil. Bem-estar está sempre relacionado com saúde como um todo, e autoestima é essencial no tratamento de qualquer doença e no dia a dia da gente. Bom dia, doutora Joyce. Bom dia a todos que nos ouvem, nos assistem. É sempre um prazer estar aqui, ainda mais, né, nessas condições agora, retornando de uma viagem que foi incrível, né, superou todas as expectativas, não só minhas, quanto do grupo todo que foi. Então foi uma experiência que é aquela que a gente carrega para o resto da vida. Gente de todo o Brasil. Gente de todo o Brasil, médicos, então, de todas as regiões, né, do Rio Grande do Sul, apenas 2, mas tivemos colegas da Manaus, Belém, São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul. Então a gente fez um grupo muito diverso, né, de todos esses colegas, e todos com o mesmo objetivo, né, além de trazer o que é de melhor no mundo para os seus consultórios, entender mais o processo, principalmente quando você conhece a fábrica, né? Você conhece o propósito do que realmente são esses fios tão tecnológicos e tão diferentes, né? Então hoje esses fios, eles são a opção ao tratamento quando você não deseja fazer uma cirurgia de face, quando você deseja manter o seu colágeno, quando você deseja prevenir a flacidez. Então ele é muito versátil. Ele não funciona só para um grau de flacidez avançado, mas também para um grau de prevenção. E hoje ele é o tratamento preferido das médicas, né? E médicos também. Então ele se tornou, no momento, a opção mais assertiva para o rejuvenescimento de face que nós temos
hoje em dia. Então isso é muito interessante. Então ele não é só como a cirurgia plástica do lifting facial que ele consegue substituir de uma forma bem elegante, né? Não, ele não é só, porque assim, a composição desses fios é muito interessante, né? Então, às vezes as pessoas confundem fios de PDO. A gente não está falando de PDO porque ele é um fio que ele dura muito pouco e ele não estimula tanto o colágeno. Esses fios, os aptos, a palavra aptos vem de antipitose. Pitose é queda. É queda, né? É cair. Então eles têm garrinhas bidirecionais, né? Que estão das duas direções e que eles fazem a sustentação da pele ancorada na própria face, né? Então é um procedimento que não é cirúrgico, ele é minimamente invasivo, feito em consultório, com anestesia local, que trata realmente a flacidez desta região, que é 90% das minhas pacientes queixam desse bulldoguinho, dessa região aqui, né, que vai pesando, e os outros 90% também queixam da flacidez no pescoço. Descrevendo para quem só está nos acompanhando no rádio, a doutora está falando aqui que é a região aqui da mandíbula, esse ângulo da mandíbula que faz aqui na articulação. As mulheres entendem como bulldoguinho, bem, né? Que é aquela... Quem está interessado, quem é interessada no assunto já sabe que é aquela coisa do rosto derretendo, que já está com o rosto pesado, que não era assim, que já está no climatério, que já não tem tanto colágeno. Então, realmente, a composição tecnológica, eles são... Hoje a gente chama esses fios, a gente categoriza ele como linhas de colágeno, eles são mais inteligentes do que fio. Tem tanta tecnologia envolvida nele que seria até, eu acho que é muito pobre chamar eles de fio. A gente chama eles de linhas de colágeno, porque a composição dele é feita com bioestimulador. E o que garante também um resultado muito elegante é a durabilidade. Então, hoje, esses fios continuam estimulando e mantendo o colágeno e a firmeza da pele por 2 anos. Por um tratamento não invasivo, não cirúrgico. Então, eu sou paciente de fios aptos, o meu rosto eu já tenho 1 ano e meio na face, e ainda não vejo necessidade de repassar, porque a definição do ângulo da mandíbula, essa projeção, deixou o meu rosto mais fino, mais delicado, sem necessidade de preenchimento. Então, eu acho que esse que é o diferencial. Uma dúvida que às vezes os pacientes nos trazem sobre esses fios, eles não são fios como fios cirúrgicos que ficam ali dentro para sempre. Eles vão se dissolvendo, deixando colágeno na pele e deixam de existir com o passar do tempo, é isso? Então, o nome, exatamente, eles são fios bioabsorvíveis. Perfeito. Então, que o organismo entende como dele, e ao longo desses 2 anos eles vão ser totalmente absorvidos. E aí vem aquela pergunta, mas e depois de 2 anos, como é que fica meu rosto? Bom, nesse processo você teve 2 anos de estímulo intenso de colágeno, E o rosto, eu já tenho pacientes que estão na segunda leva dos fios. Essa semana a gente já fez muitas pacientes que já tinham feito há 2 anos atrás, que estão renovando o seu tratamento, e a gente tem a oportunidade de olhar as fotos de 2 anos atrás. O rosto está muito melhor. Ele continua melhorando. A gente nunca parte mais do zero, Sim, a sustentação que teve... Não significa que vai ter que fazer de novo em 2 anos. Mas as pessoas querem. Não significa que precisa, mas que fica melhor, fica. Às vezes você tem um efeito duradouro por muito tempo. Muito mais tempo. Outras tecnologias podem ser associadas, ele não exclui a possibilidade de a gente usar um ultrassom microfocado, um laser de CO2, um bioestimulador de colágeno. Ele não exclui essa necessidade. Se for o caso, se for às vezes da necessidade, uma flacidez mais avançada, é interessante. A gente pode associar e na mesma sessão. No mesmo momento a gente pode fazer um tratamento global da face. Certo, então são fios que não são fios... Eu vi essa dúvida, mas esse fio ele vai ficar... Porque houve uma tecnologia dos anos 80, dos fios de ouro, que era fio mesmo, era um fio metálico que ficava ali no rosto. Então, eu acho que é interessante contar, porque assim, a Geórgia, foi um país que ela foi vinculada há muitos anos à União Soviética. Ela só deixou de ser da União Soviética quando a União Soviética caiu. Então, mas me lembro bem, em 89 acaba 90 ali, acaba a União Soviética
e ela continua sobre o domínio da Rússia. Até 2011. Até 2011. Mas a história dos fios... Então, assim, a família Sulaiman-Lise, que é a família... já estão na 4ª geração, é a família da Geórgia, eles são naturais da Geórgia, que criaram toda a tecnologia, desde os fios de ouro, dos fios russos. Se chamava russo porque eles faziam parte da Rússia, mas eles sempre foram da Geórgia. Então são fios georgianos. E na cultura, principalmente do Brasil, isso é uma coisa que a gente chama no Brasil, são fios russos. Na época, em 1980, quando começou a ter essa tecnologia de fios que eles vieram para o Brasil, eles eram não absorvíveis. Né? Existem pacientes com fios ainda, né, no rosto, que eles eram fios de um material que o organismo não absorvia. Ele ficava lá com as garrinhas sustentando, mas ele não tinha esse processo que a gente trabalha tanto hoje, que é a medicina regenerativa. Então, do bioestímulo de colágeno, de alimentar a célula do colágeno. E é muito interessante que nessa fábrica, lá na Geórgia, eles têm toda uma linha do tempo do museu deles, né? Desde o início, desde 1980, dos primeiros fios. Então, eles foram mostrando a trajetória, né, da família, da criação. Tem muita engenharia, muita técnica em cima desses fios e se aprimorando, né? Então, hoje a gente tem essa linha e eles já estão lançando, né, que está chegando no Brasil provavelmente até o final do ano, uma linha do fio que é esse Aptus, que tem bioestimulador, com a composição de ácido hialurônico junto. Então, seriam 3 componentes dentro do mesmo fio. Todos biocompatíveis, biodegradáveis, bioabsorvíveis. Que é o que o organismo realmente... Porque a gente envelhece com o tempo. Eu tive a oportunidade de envelhecer junto com as minhas pacientes. Eu tenho pacientes que eu cuido há 22, 25 anos até, e a gente foi envelhecendo junto e foi vendo modificações do rosto, principalmente nessa região que pesa aqui, que é a queixa do bulldoguinho, a flacidez da papada. Então, a gente teve a oportunidade de acompanhar isso, e ao longo desse tempo eu também pude oferecer soluções, né, junto com isso, porque a tecnologia, a medicina, graças a Deus, evoluiu de uma forma muito favorável nesse sentido. É interessante, um dispositivo que no momento imediato ele dá sustentação para o seu fio, né? Então ele vai puxar ali toda a estrutura do rosto e com o tempo ele vai se dissolvendo e deixando para trás um rastro de jovialidade, de pele jovem, de nutrição para aquela pele, de colágeno e de sustentação natural. É isso aí. Isso é tecnologia. E quanto à técnica lá, como é que foi? Você já fazia, já dominava a técnica, já tinha feito todas as imersões no Brasil? Eu já tenho todas as certificações no Brasil, né? Já trabalho com esses fios, já vão fazer 2 anos e meio aqui no Brasil. Antes eu trabalhava muito com fio de PDO. Hoje eu não consigo mais comparar a qualidade dos dois, então eu acabei deixando de trabalhar com PDO. O PDO usando só o Aptus. Eu só uso a família Aptus. Aqui na região, aqui no Rio Grande do Sul? Só Porto Alegre. Só, você e Porto Alegre. Porto Alegre, e eu acho que é uma coisa que a gente tem, são pessoas que procuram essa coisa mais tecnológica, né? Então, em Porto Alegre a gente tem, né? E aí a gente vai organizando isso e oferecendo para as pacientes a necessidade. Tanto que eu tenho muito paciente de fora que vem. Vem do sul do estado, vem com divisa de Santa Catarina, que não é tão longe aqui, que vem com essa procura desses fios. E o mais interessante que eu já tenho, que eu acho que a maior prova de sucesso desses fios, que as pacientes que já fizeram estão vindo agora para a segunda sessão. Né? Então, legal. Quem fez, ele te mantém uma beleza elegante. Eu acho que a palavra que definiria os fios Aptus é tecnologia e elegância. Como foi a experiência de ter feito os procedimentos na clínica na Geórgia? Lá dentro como é que foi essa estrutura, a equipe que teve lá? Eles têm uma estrutura, ele lembra muito
hospital, é um hospital, lembra muito um hospital, mas é uma clínica dia, os pacientes eles não pernoitam lá, mas a estrutura é gigantesca, lembra um hospital, são várias salas, e são várias alas com estrutura cirúrgica até, né? Até porque a família, essa Sulaimanise, são todos cirurgiões. E é uma coisa interessante porque são cirurgiões plásticos que criaram tecnologia dos fios para evitar cirurgias plásticas, né? Eles combinam muitas vezes as cirurgias plásticas com os fios, eles mostraram diversos resultados, principalmente da região cervical, que é um desafio. O que eu posso deixar assim muito bem, que me marcou dentro dessa parte, a gente foi lá para inaugurar uma técnica nova. Todas as técnicas faciais eu já dominava, mas a técnica cervical foi uma técnica lançada lá. Se chama Hammock. É uma técnica que foi batizada com esse nome. Ela faz uma trama na região cervical, com os fios, como se imitasse um estrado daquelas camas antigas, sabe? Faz uma rede. Uma rede, uma malha, né? E ela, além de compactar a pele e a gordura dessa região da papada que incomoda tanto, ela também faz uma atração. Então, define o ângulo. Antes a gente estava muito carente, porque os fios, eles só conseguiam organizar o terço médio e superior. E agora a gente tem o tratamento completo da face, que seria a parte cervical. Ajuda a sustentar o pescoço, né? Ajuda a sustentar o pescoço. Então eu acho que agora a família Aptus, ela consegue entregar um resultado completo. Ele entrega um resultado de face e região cervical. Então, essas técnicas Hammock, que são as técnicas da região cervical, essas são, sim, as novidades que foram trazidas em primeira mão do Congresso. A parte facial, não. Essa é uma parte que a gente já domina e que agora a gente também está apto a ensinar, né? Mas a parte cervical, ela foi, assim, desenvolvida com muitos anos de tecnologia. São fios mais longos, são fios que têm uma proposta de fazer toda essa trama na região cervical. Nós ficamos dias lá trabalhando dentro do hospital deles, fazendo muitas pacientes. E as pacientes modelo lá, elas têm uma característica que nos ajudou muito, que elas todas têm um rosto muito pesado. Né? Então é um rosto que normalmente é um desafio, porque rostos magrinhos, delicados, eles são mais fáceis de tratar, né? O rosto mais pesado, o rosto da mulher menopausada, aquele rosto que às vezes a gente não vê mais a definição do ângulo com o pescoço, ele já acaba ficando um rosto mais inteiro, realmente às vezes com um acúmulo de gordura. Esse é o desafio. E aí, para isso, esses fios, eles entregam um excelente resultado. Perfeito. E você teve também no Congresso, né? Além dessa imersão, claro, que te fez uma formação para treinar médicos no Brasil. Então, a partir de agora, você faz parte do time da Aptus, da distribuidora da Aptus no Brasil, que estará treinando outros médicos no Brasil. Sim. Então, o Congresso, o Colquida, né, ele é o maior congresso de medicina estética e cirurgia do leste europeu. Então, lá a gente teve a oportunidade de encontrar com diversos médicos de todos os lugares do mundo, né? Então, Índia, Egito, Austrália, toda a região Turquia, muita gente, Azerbaijão, Europa Ocidental, tinha Portugal, França, enfim, e todo mundo com esse mesmo objetivo. Ele é um congresso muito vinculado à medicina regenerativa. Então, hoje, a gente, todos os médicos que estavam presentes nesse congresso têm mais ou menos a mesma linha, pensam como eu, da parte de regenerar, né? Não hipercorrigir, não deixar a pessoa modificada. Eu acho antinatural, né? A gente tem visto... A ideia é trazer os traços da beleza daquela pessoa, realçar o que ela tem de bom, melhorar o que ela não... Trazer de volta aquilo que se perdeu. Também. E aprimorar, mas dentro do limite aceitável. São esses rostos fabricados que a gente tem visto, né? Completamente antinatural.
excesso de lábios, excesso de bochecha. Então, e isso hoje, os fios, eles cabem muito bem. Porque como aconteceu lá com o Estênio Garcia. Né? A gente tem fatos não só no Brasil, mas temos fatos enfim, equívocos de técnica ou também desejo do paciente no mundo inteiro. Atrizes de Hollywood que enfim, pode dizer que passaram do ponto, sim, mas também essas mesmas pessoas hoje tiveram oportunidade de corrigir isso, e a gente consegue ver muita gente que passou do ponto, caiu na mão de bons médicos e conseguiu regenerar, melhorar a pele, e hoje estão muito bonitas, muito elegantes. Porque não são também, não é um processo, a gente está falando para as mulheres, assim, mas os homens também fazem. Sim. Serve muito para a sustentação da face do homem. Dois tipos de face de homem que costumam cair, né, com o tempo, que é o fumante, óbvio, o tabagismo faz isso, e quem pratica esportes e emagreceu muito, né? Eu acho que não é só, aqui são duas coisas do emagrecer muito, porque assim, como nutróloga, né, eu trabalho com emagrecimento e a gente entende dos benefícios das canetas emagrecedoras, né? Elas vieram para ficar, são uma realidade, ajudam muito os pacientes. A gente pode ficar aqui falando horas sobre os problemas da obesidade, né? Que aumenta risco de câncer, aumenta risco de infarto, AVC, enfim, várias doenças. Então, as canetas emagrecedoras, elas vieram para tratar, para melhorar, vão melhorar a expectativa de vida das pessoas. Mas devem ser usadas com orientação médica. Exatamente. E não usem nada manipulado, porque não há liberação no Brasil. Então, se alguém está manipulando essas canetas, está manipulando em farmácias de forma ilegal, e você, trazidas do Paraguai, compradas em camelô de forma ilegal, você pode estar usando uma coisa que vai colocar a sua saúde em risco. Existe desses produtos, é apenas um laboratório que possui a patente dele, e todo o restante é falsificação. Exatamente. A gente tem o cuidado na clínica, né, de ter essa personalização, e até em casos selecionados a gente personaliza até a aplicação, né, dessas pacientes, para não ter equívoco ou erro de dose. Então, mas o que eu falo das canetas e de quem pratica esporte, né, quando a gente faz atividades que consumam gordura ou usa a caneta emagrecedora, a gente vai perder gordura corporal e facial. Então, o paciente, ele vai queixar que, principalmente mulher, vai falar assim, olha, meu abdômen, minha barriga, meu umbigo tá triste, tá escondido, ficou flácido, caído, tem dobra, meu rosto pesou, salienta mais outras linhas, né, de marcas de expressão. E aí eu sempre falo, quando a gente faz emagrecimento com acompanhamento, e a nutrologia é uma área que se propõe a fazer isso de uma forma muito boa, quando a gente come menos, a gente tem que comer melhor. Então, a suplementação de proteína, seja na forma de dieta ou de suplementos, a orientação de micronutrientes, exames de sangue, para tentar minimizar. Mas o rosto, ele vai pesar, ele vai cair porque se perde gordura. E a gordura é o que faz o nenê ser bonitinho quando nasce. Tem aquele aspecto, né, de saúde. Então, os fios, eles cabem muito bem para isso, porque eles vão pegar o seu próprio rosto e vão reposicionar a gordura que desceu. Com o estímulo dos ligamentos, que são os ligamentos tensores da face, né? Então, esses ligamentos são onde a cirurgia plástica vai lá e estica, né? Sutura esses ligamentos, costura para ficarem firmes, e o fio, ele tenta mimetizar, ele tenta imitar essa sustentação dos ligamentos. Mas também ele ajuda a nutrir esses ligamentos, mantendo eles mais fortes. É o que eu falo, a diferença de uma cirurgia plástica para os fios é que a cirurgia plástica, ela tem o seu papel, ela não vai deixar de ter a necessidade dela, mas você fazendo um tratamento regenerativo, a medicina usando a suplementação que você precisa, controlando o seu peso, controlando o seu sono, nível de estresse, não existe pele bonita sem músculo, gente. Então, assim,
controlando tudo isso, a probabilidade de você precisar de uma cirurgia plástica no futuro é muito menor ou zero. Então, claro que a indicação ela ainda existe, pode ser tratado como combinado, mas a cirurgia ela vai lá, ela retira o excesso de pele e reposiciona o que está flácido. Ela não regenera a pele que está envelhecida. Eu acho que isso é uma coisa para deixar muito bem claro. Isso é um procedimento regenerativo acima de tudo. Muito bem. Vocês estão acompanhando o Simple Talk, uma conversa simples sobre saúde aqui na manhã de sábado na Mundial FM. Nós estamos recebendo a doutora Joyce Votrich, que é médica nutróloga e que é proprietária da clínica Joyce Votrich Saúde, Beleza e Bem-Estar, que funciona lá dentro das instalações da Oncoclínicas Instituto de Oncologia de Ijuí, trazendo para a região, e a gente sempre fala aqui no nosso programa, que Ijuí não deve nada em termos de saúde, em termos de medicina, a nenhuma região do Brasil, a nenhum grande centro. Então, trazendo aquilo que há de melhor em estética, e que autoestima tem muito a ver com a saúde física da gente, né? A gente vai chamar um rápido intervalo e no nosso próximo bloco a doutora Joyce continua aqui falando um pouco mais sobre os fios aptos que ela tem trazido aqui para o Rio Grande do Sul e que agora ela leva também para o Brasil todo, capacitando médicos e profissionais a passarem esses fios, a fazerem esse procedimento. Ela vai falar um pouquinho do consultório dela lá em São Paulo, que ela tem em São Paulo também, no próximo bloco, e ela vai nos contar um pouco sobre a Geórgia, a República da Geórgia, esse país tão ao leste, né, tão ao oriente do nosso ocidente, né, e com uma cultura própria. Foi uma viagem assim surpreendente. Então vamos ao nosso intervalo, daqui a pouco a gente volta com o Simple Talk. Bom dia, estamos de volta com o Simple Talk, uma conversa simples sobre saúde. Aqui é o Dr. Aníbal Nogueira, este é um programa da Oncoclínicas Instituto de Oncologia de Juí e tudo aquilo que tem na Oncoclínicas, que é a Oncosite Pesquisas Clínicas, que é líder em pesquisas clínicas em oncologia na América Latina, e a Oncocell Genômica, o único laboratório de genômica aqui do interior do Rio Grande do Sul, agora com toda a qualidade da Oncoclínicas Medicina de Precisão. Muito bem, nós estamos aqui também, a gente tem que agradecer quem nos põe no ar. Quem nos põe no ar em primeiro lugar é a Mundial FM, que nos leva a mais de 80 municípios. A gente tem recebido o carinho de toda a audiência destes mais de 80 municípios que nos ouvem, levando uma manhã de sábado, uma conversa simples sobre saúde com informação de qualidade, precisa e, acima de tudo, confiável, né? Nesse nosso mundo que nós precisamos cada vez mais de informações confiáveis. Quero agradecer ao É Caseiro Restaurante, comida feita com carinho, com amor, com qualidade, que também é um dos nossos patrocinadores. A Radimais Radiologia, presente em mais de 7 municípios da região e agora com uma clínica de primeiro mundo, com toda a qualidade lá em Santa Maria. Medicina de imagem feita com profissionais do mais alto gabarito. Muito bem, seguindo nosso programa, que nós estamos recebendo a doutora Joyce Votrich, que é proprietária da clínica Joyce Votrich Saúde, Beleza e Bem-Estar, que também faz parte lá das instalações da Oncoclínicas Instituto de Oncologia de Juí. Falando então sobre a tecnologia dos fios aptos que ela traz aqui para o Rio Grande do Sul e para todo o Brasil. Gostaria agora também de agradecer a nossa audiência, a Denise Schaume, que nós encontramos ela hoje de manhã na Feira do Produtor, aqui enquanto a gente fazia a feira lá de casa, né? Quem compra na Feira do Produtor gosta de comida de qualidade, de comida fresca, de comida saudável. Um abraço para todo mundo lá também. Quero agradecer a audiência do Norberto Caetano, lá de Cruz Alta, que mandou aqui: bom dia, aqui é Norberto Caetano, em Cruz Alta, na escuta do programa. Parabéns, seu programa, como sempre, é muito interessante, escuto todos os sábados. Muito obrigado, Norberto, por estar ouvindo todos os sábados. Já vou abrir com uma pergunta aqui. Essa é a pergunta que não quer calar, né? A Rose
disse: perfeito, achei a doutora Joyce uma beleza natural, linda, linda, super admiro. E ela perguntou: custos, é muito caro? Então, ai, Rose, obrigada, né? Receber elogio sábado de manhã, assim, a gente já fica mais feliz, né, pro final de semana. Então, os valores, os fios, a gente tem diversas apresentações dos fios para diversas necessidades. Então, são realmente coisas que a gente não consegue passar, por exemplo... Não é tabelado, né? Não é tabelado, né? Cada procedimento... E eu não consigo passar isso numa forma, né, de conversa, por exemplo, aqui nessa nossa entrevista. Então, é necessário sempre uma avaliação médica, né? Então, quando a gente faz essa avaliação, e eu sempre falo assim, às vezes é necessário combinar uma questão de tecnologia, às vezes para preparar essa face para receber o fio, um bioestimulador para essa face receber um fio, para às vezes a gente usar um determinado comprimento do fio, né? Cada comprimento de fio tem um determinado valor, né? Mas ele também atinge uma determinada necessidade, né? Então, os valores, eles são de acordo com cada necessidade. Às vezes a gente tem que complementar fios que são da face com região cervical, mas eu sempre falo para os meus pacientes assim, a gente sempre dilui esse tratamento no prazo de durabilidade do fio. Então, exatamente, esse é um procedimento que a gente dilui em 2 anos. Em 2 anos. Não quer dizer que ele é parcelado em 2 anos, ele quer dizer que é um investimento de resultado de 2 anos. De resultado de 2 anos, então é isso que tem que ter em mente quando vai se óbvio pensar que nisso. Nesses 2 anos, sim, as necessidades de pele continuam, a gente precisa manter cuidados, né, gerais, de manutenção de qualidade de pele, manchas, saúde em geral. As minhas pacientes sabem, quem é minha paciente sabe que eu sempre vou pedir exame. Né? Nas consultas a gente vai lá olhar saúde hormonal, como é que tá a vitamina, ferro, tudo, porque assim, não adianta eu tratar de fora para dentro. Eu trato, e uma das raízes da nutrologia é o tratamento de dentro para fora. Então não adianta eu fazer o tratamento mais tecnológico possível que existe do universo, que são esses fios, se a pessoa não dorme bem, não come bem, o resultado ele não chega na entrega de excelência que ele pode ser. Então eu sempre tento... Tem que tratar o interno junto. A gente né? trata o interno junto, né? Então a gente trata a inflamação, que hoje se fala tanto, a gente trata o estresse. Então, esse componente, a pessoa ela passa a entender mais, a se entender mais como a questão da autoestima ela influencia. E quando você tá bem, né? Quando você se sente bem, se sente saudável, se sente bonito, o seu trabalho rende mais, a sua vida pessoal rende melhor, você trabalha melhor com os seus filhos, com seu marido, com a sua família. Então, isso é um reflexo, né? De quando a gente está bem, ao redor também está bem. Isso é verdade, né? A autoestima, o bem-estar, a autoimagem, o conforto com si próprio, né? Você estar de bem com você mesmo, né? Você vai te ajudar muito a levar a outros pontos aí da vida saudável. Bom, viajando para a República da Geórgia. A República da Geórgia, esse país ex-União Soviética, ex-domínio da Rússia até 2011. A gente brincava aqui que a doutora Joyce chegou até lá por uma estreita faixa de espaço aéreo liberado. Porque no momento que você estava lá, tinha acabado de se encerrar o conflito entre Israel e o Irã. E a República da Geórgia ela fica na fronteira com a Rússia. Em frente ela vai ter o Mar Negro, com uma fronteira pelo mar, com a Ucrânia, que está numa região de guerra. E ao sul ela faz fronteira com o Azerbaijão e com o Irã. E que você chegou lá através do espaço aéreo da Turquia, sim, mas estando mais próxima de Teherã, no Irã, do que de Istambul, na Turquia. Como é que foi chegar num lugar tão distante e
tão diferente, né? Me fala um pouco da República da Geórgia. Então, claro que houve uma certa apreensão, né? Uma semana antes da viagem ali, as coisas, elas tinham, dentro do cenário mundial, né? Elas tinham se acalmado um pouco, então todo o nosso grupo conversou, todos os médicos que foram do Brasil conversamos e falaram, não, tá tranquilo, vamos todos, né? E nesse sentido foi muito tranquilo. O que a gente percebeu chegando lá, que a apreensão maior era a nossa. Não é da população que mora lá. Porque eu acho que eles passaram por tanta situação, né? Tanta situação de guerra, né? Que a Geórgia, ela esteve em guerra com a Rússia da mesma forma que a Ucrânia está em guerra agora. E eles só se libertaram dessa situação em 2011. Então perderam 30% do E para se libertar dessa situação, eles tiveram que ceder 30% das suas fronteiras para tentar assim, não, então vamos encerrar com essa situação que a gente quer, o país quer ir adiante e vamos lá. Então, dentro do contexto, assim, eu conversei com várias pessoas, a gente fez turismo, teve a nossa guia turística que nos atualizou da situação política da Geórgia também. Dentro da situação política, eles estão vivendo num momento muito tranquilo. Uhum. Essa situação que está acontecendo nos países ao redor ali deles, eles não se sentem afetados. Então, não tem nenhum tipo de estresse, a gente não passou nenhum tipo de medo, nada nesse sentido. Uhum. E é um país muito próspero, né? Ele é um país muito próspero, tanto do sentido de cultura. Eu acho que o povo, talvez por ter tido todas essas dificuldades realmente sérias, né, de guerra, privação e todas essas situações, eles são um povo muito unido, muito educado, e eles têm uma cultura. Aí que são as surpresas da viagem, né? A cultura deles, eu acho que por ser a Geórgia, eles se dizem que eles estão na Eurásia, que seria o limite entre a parte final da Europa e o início da Ásia. Eles estão ali na fronteira entre o Oriente Médio, quase, né? Da então, Europa, a né? região ali é muito próspera porque ali, desde que o mundo conhece seda, né, o tecido, a rota da seda. Então, existem túneis na cidade que são desde o século IV, V, que a gente teve a oportunidade de visitar, que a seda passava por esses túneis, né, para fazer a travessia do Oriente Médio. Assim. Eles se dizem também os inventores do vinho, né? Então, eles se dizem os pais do vinho também. Tudo tem o seu fundamento, a gente não questiona, né? Porque é uma cultura nova pra gente, mas realmente o vinho deles é muito interessante. E eles têm lá o vinho de romã que eles fazem também. Eles têm o vinho de romã, mas a uva da Geórgia, a uva que está muito bem adaptada, chama Saperavi. Tá? Essa uva é uma uva, ela é diferente das uvas que a gente conhece aqui da região, que a gente é acostumado a tomar determinadas castas. É um vinho muito gostoso. E eles têm um método de produção que eles falam produção orgânica, né? Então eles têm até por causa da região, que é do Cáucaso, é muito elevado, neva no inverno, é muito quente no verão, eu acho que é uma região propícia para vinho. Eles têm um método de produção ainda próprio, né? Que eles guardam muito dos vinhos em ânforas, que são aquelas de barro, né? Aquelas barricas de barro. Tem também que eles passam por barricas de carvalho, enfim, tem um vinho mais encorpado, e eles não usam como regra a conservação com sulfito. Ele é um vinho mais da linha orgânica. Orgânico mesmo, né? Orgânico mesmo. O sulfito que é um grande responsável pela ressaca do vinho, né? Quem sofre de enxaqueca e que não pode passar perto de um vinho, principalmente do vinho branco, que eles colocam bastante sulfito para conservar. Para conservar. Então é interessante. São coisas assim. A romã, por exemplo, a romã deles é uma fruta que eles têm como símbolo de prosperidade e fertilidade. Então, a romã, ela está em todos os pratos,
né? Mesmo que seja salpicadinha em carne, saladas e temperos, o suco de romã, uma iguaria, né? Então ele é colocado. A romã é um símbolo de união, né? Porque são vários componentes embaixo de uma mesma casca, né? União, prosperidade e fertilidade, né? E falando do ponto de vista nutrológico, né? A culinária da Geórgia é uma culinária ímpar. Eles têm uma cultura que me surpreendeu, né? Alimentos que são muito bem temperados, muito gostosos. Eu acho que talvez por ser uma região tão isolada, eles acabaram criando condições também de se alimentar de uma forma muito saudável. Então ela tem, e tudo que eles também por ser muito longe, tudo é de produção local. A terra deles é muito fértil. O país é irrigado por 5.000 rios. Né? É um país relativamente pequeno, tem 3 milhões de habitantes. Ele é mais ou menos do tamanho do estado do Rio Grande do Sul? Uruguai, talvez. Tá. E 1.300.000 pessoas na capital, que é Tbilisi. Né? E então, essa questão da culinária realmente me chamou. Eu gosto muito da comida, de temperos, de conhecer coisas novas. E me chamou muito a atenção, assim, essa mesa posta, a oferta de muita salada, muitos legumes bem temperados, bem preparados. A oferta de proteína deles é vinculada mais a frango e peixe. O gado que eles têm é gado de leite. Eles têm queijos bem próprios deles, são queijos mais curados, mais salgados. E o queijo é muito caprino, né, dali do Cáucaso, né? Tem, muito de cabra. E eles não têm muita disponibilidade de carne vermelha, né? Então é uma dieta, ela a gente não chama mediterrânea, mas ela se aproxima muito do estilo de dieta mediterrânea. Muito mesmo. É aquela dieta do Oriente ali, né? Muitos grãos, nozes, castanhas. Pastas de grãos, coisas assim. Muito. E pão sem fermento, tipo pão sírio, né? E outra coisa que eles têm, que me chamou muita atenção, eles não têm muita oferta de doce. Né? Essas coisas, a cultura de sobremesa, de doces e assim, é muito pouco. Eles oferecem mais frutas secas e frutas frescas. Eles produzem muitas frutas. E a fruta deles é sinônimo, você ofertar uma fruta bonita para alguém é sinônimo de prosperidade. Então é sinal que o país está muito bem, está produzindo muito bem. E as sobremesas lá são frutas. Mas não são saladas de fruta como a gente costuma fazer, fruta picadinha e serve. São frutas inteiras, lavadas, servidas na mesa, né? As pessoas escolhem o que elas querem, né? Então, ameixas, pêssego, maçã, são uvas, muitas uvas, cerejas, então, e tudo de produção local. E uma religião muito própria, né? Lembrando que é um país que foi dominado até pelos romanos lá no passado. Um país que foi um ex-país comunista ali da União Soviética e que ele está cravejado entre países muçulmanos, né? Ali Azerbaijão, Cazaquistão, Uzbequistão, né? O próprio Irã, um pouco mais atrás, e a própria Turquia, né? Que é um país também católico ortodoxo, mas também muçulmano. Mas eles são católicos ortodoxos com uma igreja católica ortodoxa da própria Geórgia, né? Então, não submetida nem ao Papa do Oriente, nem a Constantinopla, nada. Não, nem não ao Papa do Ocidente. Não, eles não têm vínculo. Tem uma história interessante. Tem uma história interessante. Eles falam que a igreja, o catolicismo ortodoxo, ele é acéfalo, ele é ali deles, né? Então eles que a Geórgia que se governa do ponto de vista de organização religiosa. Mas até o século III, né? Olha, a cultura deles é antiquíssima, né? Tanto que a história do vinho é de 8.000 anos atrás. Então imagina, no século III eles adoravam deuses. Então eles adoravam o deus Sol, o deus Lua, até que o rei da época, que foi o rei Miriam III, estava com a sua esposa extremamente doente, praticamente no leito de morte, assim. E uma santa, né, que se virou santa após o fato
que eu vou contar agora. Esta mulher, Santa Nino, né, chegou e, enfim, com todas as suas orações e a questão da igreja, do catolicismo, curou a esposa do rei. E a partir dali, Santa Nino, então, iniciou o catolicismo por uma mulher. E ele é um país ortodoxo que luta ainda para ter mais direitos igualitários para as mulheres, né? A gente não tem tanta liberdade lá como a gente tem no Brasil. É uma democracia recente. Né? É uma democracia recente, né? E Santa Nino, então, foi um marco. Ela veio da Capadócia e fez toda essa questão da religião ortodoxa que se mantém lá até hoje. E o processo deles é muito interessante, assim, o respeito, essas questões culturais. Eu compreendo também pelo fato de ser um lugar tão longe, né, e ter as culturas próprias. O alfabeto deles é próprio, né, ele não é inspirado, ele não tem raiz no latim, ele não é parecido com o russo, ele não é parecido com o turco, ele é um alfabeto próprio. A língua é o georgiano e ela não tem raiz em nenhuma outra língua. Isso é muito interessante. Coisa legal, né, isso é conhecer, tá convivendo com culturas diferentes. A próxima viagem é Coreia do Sul. Então, a próxima viagem é a Coreia do Sul. A gente está se organizando para ir para a Coreia do Sul muito em breve. Coreia do Sul, mais um pouco conhecida, mas também os países do Oriente são países bem curiosos para a gente estar convivendo com essas culturas. E trazer tecnologia, né? A Coreia do Sul, ela é o berço, a Key Beauty, né? Que é a beleza da mulher coreana, a pele da mulher coreana. Ela é envolvida muito, sim, em tratamentos com fios, mas também, sobretudo, as melhores tecnologias hoje, né? De lasers e questão também vem da Coreia, né? Então, a Coreia, nos últimos 5 anos, ela teve uma expansão de mercado incrível e hoje, quem quer se manter atualizado, a gente precisa ir na fonte. Então, a fonte dos fios tecnológicos e com melhores resultados no mundo é a Geórgia, e a fonte das melhores tecnologias, cosméticos, hoje é na Coreia do Sul. Muito bem. Como é que está o consultório em São Paulo e essa técnica também que não é tão divulgada, não está tão dominada lá em São Paulo, claro, com muitos profissionais. Como é que está sendo lá a aceitação e a procura? Então, a gente tem dentro da clínica que eu trabalho em São Paulo, a gente trabalha com um grupo de médicos, né? Então, todos eles têm a sua área, né, de trabalho, né? A minha área, mais especificamente, são os fios, né? E aí a gente consegue complementar os tratamentos com todos os colegas. A procura é muito grande, eu tenho ido para São Paulo uma vez ao mês, acaba ficando às vezes 2, 3 dias, a gente tem uma agenda estendida, né? Nós começamos às 8 da manhã, vamos às vezes até 10, 11 horas da noite atendendo, com essa proposta, né, de tentar fazer o tratamento que as pacientes gostam muito lá, que é o day care. Né? Elas vão lá naquele dia e elas fazem os procedimentos porque São Paulo é difícil, é longe, todo mundo trabalha, e é uma coisa que vem chegando para cá agora também. As pacientes, eu tenho muita paciente que não é de Juiz, que é de fora, que vem, daí a gente já faz o laser, a tecnologia, o fio no mesmo dia, a recuperação é uma só, então facilita bastante para isso. Muito bem. Eu estive agora recentemente em Campo Grande, em Dourados, né? E lá as amigas, minhas amigas de infância que estão lá, as amigas das minhas sobrinhas, as amigas das minhas irmãs, meu Deus, como é que a gente faz para consultar com a doutora Joyce? Falei, o caminho mais curto é São Paulo, né? É vocês marcarem em São Paulo também. Então, as pessoas do resto do Brasil que nos escutam também têm essa disponibilidade. Muito bem, doutora Joyce. Nesse Simple Talk deste sábado, então, recebemos a doutora Joyce Votrich, proprietária da clínica Joyce Votrich Saúde, Beleza e Bem-Estar, que nos falou sobre os fios aptos de sustentação da face, de toda essa tecnologia, sobre a sua inserção e imersão nesta tecnologia, né, dos fios aptos na República da Geórgia, nos trazendo também informações sobre uma viagem muito pitoresca, uma viagem muito curiosa, uma cultura diferente. Mas, acima de tudo, trazendo tecnologia com qualidade, com excelência, mais uma vez para toda a região de Juí. Doutora Joyce, suas considerações aí para os nossos ouvintes.
Então, é sempre um prazer estar aqui, trazer essas novidades, essas coisas que a gente... eu tenho muito prazer em trabalhar com isso e a buscar o conhecimento e sempre o melhor para os meus pacientes. Então, eu acho que o resultado, né, que a gente consegue oferecer de qualidade desses fios para os pacientes eu diria que é além da expectativa. Assim como a minha viagem, ela foi além do que eu esperava, os fios, eles entregam além do que o paciente espera. É um resultado elegante, bonito, duradouro, seguro, né, minimamente invasivo, que não afasta das atividades. É um procedimento não cirúrgico, né, com anestesia local. Então, a entrega de resultado, realmente, ela é além da expectativa desses fios. E eu acredito que, tanto para casos iniciais de flacidez, né, de pessoas com 35, antes dos 40, ele está muito bem indicado. Aos 45 e 50, quando o rosto já começa a ficar pesado, na mulher no climatério ou no homem que teve um processo de emagrecimento. Hoje a técnica nova, que é a da papada, a Hammock, que a gente não tinha essa oferta de tratamento global da face, que é o pescoço, e agora a gente tem. E para casos mais 60, 70 anos, para pessoas que não desejam operar ou não podem operar por algum motivo. Então ele consegue ser amplo na oferta de tratamento e ele não exclui nenhuma faixa etária. Pelo contrário, ele agrega, né, todas as opções de tratamento de uma forma muito segura. Muito bem. Então, para você que está nos ouvindo, meu muito obrigado. Quero agradecer aqui também ao É Caseiro Restaurante, a Radimais Radiologia e agradecer também a Johnson & Johnson do Brasil, que nos apoia cientificamente lá no YouTube. Para você que pegou agora o programa, ou que gostaria de ouvir inteiro esse programa, ou rever o programa, nós já estamos com ele no ar, no YouTube aqui da Mundial FM. A partir de segunda-feira ele estará editado no nosso canal do YouTube do Instituto de Oncologia de Juí. É isso aí, é só ir Instituto de Oncologia de Juí e selecionar o canal Simple Talk. Mais de 30 programas com entrevistas feitas aqui, outras gravadas em estúdio, sempre com temas relevantes em saúde. Aqui na Mundial FM, todas as manhãs de sábado, nós trazemos essa conversa simples e muito informativa sobre saúde. Muito obrigado pela sua audiência. Continuem ligados aqui na Mundial FM, que esse final de semana tem muita coisa boa para vocês. Um ótimo final de semana e até o próximo sábado.